Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Amém? A palavra de hoje se encontra lá no livro de Provérbios, no capítulo 1. Se os irmãos desejarem, podem abrir suas Bíblias para ir poder consultando, mas de antemão já aviso que eu não vou fazer a leitura. Vou apenas escorrer sobre aquilo que está aqui ao decorrer desse capítulo. Amém? Algo que eu pude perceber logo de cara é que Salomão ele não economiza palavras. Tem vezes que ele fala nas entrelinhas, utiliza algumas metáforas, mas ele não economiza as palavras. Quando ele tem que dizer alguma coisa, ele vai lá e diz. Não tem como a gente obedecer a Deus e não ser sábio. Ele deixa isso bem claro aqui nesse primeiro capítulo. Até porque, para a gente obter sabedoria, primeiro a gente tem que ter obediência. Se a gente não for obediente ao Senhor, a gente não vai obter sabedoria diretamente da fonte. Pois, se Deus é a própria fonte de sabedoria e nós não buscamos obedecer, a fonte que nós vamos buscar será qual? Fica aí o questionamento. Aqui no versículo 7 já diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Existe algo chamado estultícia, que em resumo é o ato de você simplesmente argumentar, se colocando como dono do saber, senhor do conhecimento, enquanto uma pessoa com mais experiência, com mais sabedoria, com mais discernimento, ou até mesmo mais maturidade espiritual que você, ou maturidade mundana aqui mesmo, experiência de vida mesmo, está te aconselhando. Você chega lá e interrompe, corta a pessoa. Da mesma maneira, acabo notando que alguns de nós acabamos recebendo conselhos do Senhor do decorrer da palavra e não damos tanta bola. Achamos que não há necessidade de mudar. Engano. Engano nosso. Outra coisa é que para obter cada vez mais conhecimento, cada vez mais sabedoria, não é necessário só obediência, mas sim humildade. Humildade e um coração ensinável. Como que você quer obter conhecimento? Direto da fonte. Como que você quer ficar mais sábio, sendo que você simplesmente acha que não precisa ser ensinado, acha que já passou por coisa suficiente? Fica aí esse outro questionamento. Ao decorrer desse capítulo também, há um conselho que muitos de nós que somos jovens ou já fomos, não sei a faixa etária do pessoal que me escuta aqui, mas na juventude nós podemos observar uma coisa, principalmente na fase da adolescência. A gente se deixa influenciar. Tem adultos que fazem isso, para eu não me prender ao etarismo. Tem adultos que fazem isso, se deixam influenciar pelo ciclo, as pessoas que o cercam. Não para nem sequer para poder observar quem é que está cercando ele, o tipo de pessoa que está ao redor dele, que está ao lado dele, se dizendo amiga. Como que está o seu ciclo de amizade? As pessoas que te cercam te influenciam para o bem? Te influenciam a fazer coisas que edificam? Ou simplesmente te influenciam a fazer essas coisas que aqui estão escritas? Seus amigos, eles são violentos, apressam seus pés para poder fazer o mal, te convidam para poder derramar sangue.
Te convido para poder destruir o templo que o Espírito Santo te deu emprestado? Eu já li o livro de Provérbios umas 3 vezes. Dessa vez eu estou estudando de forma mais aprofundada. Então vão ter uma sequência de vídeos aqui, apenas o livro de Provérbios. Hoje foi o capítulo 1, depois vai ser o capítulo 2. Mas dessas 3 vezes que eu li, uma coisa que eu percebi foi que em todo o tempo aqui nesse livro, nós somos chamados à autoexaminação. Não tem como falar de Bíblia e não citar isto. Não tem como. Se a gente não examinar quem nos cerca, aquilo que estamos fazendo, o nosso coração e a essência do nosso coração, o que estamos plantando dentro de nós, do que estamos nos alimentando, não tem como obter sabedoria. Algo que eu acho interessante é que muitas vezes nós somos postos em provações. Para poder obter mais sabedoria, a gente não entende. Tem vezes que a gente pensa que é para nos causar mal. Tem coisas que realmente a gente planta, de coisa ruim, no caso, planta e depois colhe. É a lei da semeadura, não tem como fugir enquanto estamos aqui nessa vida. Não tem como fugir. Mas em meio a essas provações, mesmo que a gente não mereça, sempre há um ensinamento. A sabedoria, já é escrito aqui no versículo 20, ela clama nas ruas. Todos os dias nós somos convidados a ter cada vez mais consciência, a mudar, a melhorar, a observar aquilo que sai de nossa boca, a ter mais controle. De fato, nós somos seres humanos, nós falhamos. Mas o fato de sermos imperfeitos não vai acobertar a falta de responsabilidade, a falta de sabedoria no agir, no falar, no pensar, no sentir. Nós vivemos num mundo cheio de escarnecedores. O que nós temos que fazer é não nos misturarmos. Até porque, para poder fugir de vez dos escarnecedores, dos ímpios, nós teríamos que sair da terra. Enquanto estamos aqui, não tem como fugir. Mas tem como não se misturar. Mas isso depende de você. Apenas de você. Se Deus hoje te chama a ter cada vez mais consciência sobre o que você alimenta seu coração, sobre quem te cerca, sobre se você tem sido obediente, o que você tem ocupado a sua mente, o que você tem feito, escute e obedeça. Não fica aí questionando não, meu irmão. Você vai perder seu tempo. Se o Senhor deu uma ordem, você se diz servo, se diz filho dele, só obedeça. Filho é quem obedece. Até porque, se você obedecer à vontade do Senhor, você não vai ter nada a perder. Só tem a ganhar. E principalmente, ganhar sabedoria. Para obedecer ao Senhor, nós temos que negar a nós mesmos. Isso é um fato. E tem um preço a se pagar. Mas, ao decorrer do tempo, a gente vai perceber que quanto mais a gente sabe, mais e mais e mais, nós evitamos problemas. A gente fica um pouco triste com o que acontece ao nosso redor, mas evita muitos problemas.
obedecendo e obtendo cada vez mais sabedoria. Eu espero que os irmãos tenham conseguido entender, eu espero que a pregação em si tenha ficado cristalina o suficiente. Eu espero ter sido claro. Amém? Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês e que a cada dia nós venhamos a ser mais obedientes ao Senhor e a ter mais sabedoria em tudo aquilo que fazemos.